Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E boa tarde também a quem nos acompanha em casa, através da internet, sobretudo os doentes, neste domingo à tarde, que é depois de termos estado em quarentena mais exagerada. Este é o primeiro domingo em que celebramos um bocadinho mais aliviados, pelo menos com as regras. Celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada com o sonho, com o esforço, com a unidade, com o trabalho, com o sacrifício e, sobretudo, com o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Hoje vamos lembrar nesta Eucaristia Armindo Valente e também Maria Luísa. E esta semana, quando começou a pandemia, nós tínhamos encontros com os combatentes aqui na nossa paróquia e não se puderam realizar. E esta semana faleceu em Portugal um comando que esteve na Guiné, e há tantos homens ainda aqui vivos que estiveram na Guiné. Marcelino da Mata é o português mais condecorado da nossa história. Africano, penso que nasceu na Guiné e amava de coração o Portugal. E nós lembramos da sua família e, sobretudo, neste tempo em que temos tanta confusão, e os combatentes, aqueles que estiveram a combater na primeira linha, era a juventude, só foram combater porque amavam Portugal, nada mais. Não tinham nenhum interesse, não tinham só amavam Portugal. E este Marcelino da Mata, que alguém se atreveu esta semana a ofender a sua memória lá em Portugal, e nós tendo aqui tantos combatentes, lembramos a todos e rezamos a Deus nesta Eucaristia, e quis Deus que esta fosse a primeira Eucaristia em que pudéssemos celebrar domingo à tarde. Então vamos tomar consciência de que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos,
que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, que prometeste estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés e a Araão, dizendo: quando o homem tiver na sua pele algum tumor, impingem ou mancha esbranquiçada, que possa transformar-se em chaga de lepra, devem levá-lo ao sacerdote, a Araão, ou a algum dos sacerdotes, seus filhos. O leproso com a doença declarada usará vestuário andrajoso e o cabelo em desalinho, cobrirá o rosto até ao bigode e gritará: impuro, impuro. Todo o tempo que lhe durar a lepra, devem considerar-se impuro e, sendo impuro, deverá morar à parte, fora do acampamento. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo veio ter com Jesus um leproso. Prostrou-se de joelhos e suplicou-lhe: se quiseres, podes curar-me. Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante o deixou a lepra e ele ficou limpo. Advertindo-o severamente, despediu com esta ordem: não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote
e oferece pela tua cura o que Moisés ordenou, para lhes servir de testemunho. Ele, porém, logo partiu, começou a pregoar e a divulgar o que acontecera. E assim, Jesus já não podia entrar abertamente em nenhuma cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e vinham ter com ele de toda a parte. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o domingo de hoje o Senhor pede-nos para pensarmos na lepra e sobretudo nas lepras do nosso tempo. Todos os tempos têm lepras. Naquele tempo, no tempo de Jesus, no tempo em que viveu Jesus, a lepra era algo de terrível, era uma doença de pele. E como ouvimos na leitura do livro do Levítico, quando alguém tiver lepra, se aparecer em público, com os cabelos deslenhados, sujo, cabeça baixa, e gritar, impuro, impuro, impuro. E era isto que se fazia, para que as pessoas não se aproximassem, não se transmitisse a lepra. Portanto, era a regra. E um homem, um leproso, teve a coragem de se abeirar de Jesus. E este gesto de se abeirar de Jesus não era simples. Ele podia ser castigado, podia ser mal interpretado, corria também riscos. Mas ele acreditava e aproximou-se de Jesus. E aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se. Ele tem a ousadia de chegar junto de Jesus, sem medo de ser repelido, repreendido, desprezado. E no fundo da sua miséria, ele suplica: se queres, tu tens o poder de curar-me. Isto é uma oração dirigida a Jesus. Jesus, tu se queres podes curar-me. E nas lepras do nosso tempo, nas grandes dificuldades da nossa época, das doenças, e mesmo nesta pandemia, o Senhor pode nos curar. Temos é que aproximar-nos dele de coração puro. Quanta confiança, quanta esperança, que aquela oração que brota dos lábios daquele homem cheio de dor. E todos estavam com os olhos fitos em Jesus. O que é que fará Jesus? E Jesus tem uma reação inesperada, fora da lei, proibida. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. O Senhor estendeu a mão e tocou o leproso, e não precisava de fazê-lo. Era Jesus, não precisava fazer, mas quis estender a mão, quis tocá-lo. E segundo a lei, Jesus seria considerado impuro, porque tocou num leproso. E isto de tocar o leproso é para nós um sinal. E o Evangelho explica-nos porque é que Jesus tocou no leproso. Diz São Marcos no Evangelho de hoje, no capítulo 1, no versículo 40, 45, porque teve compaixão dele. Jesus teve compaixão dele. E por isso, como Deus e homem que era, correu o risco de ser mal interpretado e tocou-lhe. E nós temos que olhar para este gesto de Jesus. E no mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus pediu-lhe segredo
até por causa de todos aqueles que estavam ali, e certamente Jesus seria considerado impuro. Mas ele não conseguiu calar, ele não conseguiu, e foi a todos os cantos gritar que estava livre por Jesus. Isto é para nós uma lição. Nós muitas vezes temos medo de nos aproximar de Jesus, sermos humildes, nem reconhecemos os nossos erros sequer. Hoje há tanta gente que quer moldar Jesus à sua vontade, quer ver Deus como aquilo que quer. Por isso é que há tantas religiões, e por isso é que quem não tem fé está interessado nisto. Uma fezinha à minha maneira, Deus adaptado à minha vida. E até há católicos a dizer que nós temos que nos adaptar ao mundo. No princípio, quando eu era jovem, não entendia bem isto. O que é que significava adaptar-me ao mundo? Hoje já entendo melhor. Com os anos, eu comecei a perceber que é o mundo que quer mandar na minha consciência, na minha maneira de pensar, nas minhas ações. Mas eu houve muito tempo que não acreditei nisto, não sabia que era assim. Hoje já sei. E nós queremos moldar Deus à nossa maneira. E no mundo de hoje há esta tentativa. E nós, cristãos, somos chamados a aproximar-nos de Jesus e deixarmos-nos tocar. É frequente na nossa época a ilusão de que podemos deitar para o lixo os ensinamentos da Igreja, sobretudo no campo moral. Nós ouvimos com muita facilidade muita gente a dizer: eu sou cristão, mas eu sou crítico. O que é que significa esta crítica? Quantos cristãos não dizem: eu sou cristão, mas eu sou crítico? Eu escolho as coisinhas cá para a minha maneira. No fundo é isto. Eu até ali vou, daqui para ali não vou. E nós temos que aproximar-nos de Jesus com o coração puro, com verdade, com profundidade. Não podemos andar-nos a enganar-nos. Ou pertencemos ao mundo ou pertencemos a Deus. E não é fácil pertencer a Deus, a Jesus Cristo, não é? É um desafio. E vamos construindo uma vidinha ao nosso modo. Uma vidinha muito fundamentada no critério da aparência, da superficialidade, uma vidinha que não seja muito comentada, uma vidinha que não dê muito nas vistas. Pois também temos tudo isto são influências do mundo. Não quer dizer que o cristão não possa também aproveitar muita coisa que vem do mundo, mas sobretudo sermos espertos e vermos onde está a mão do demónio, onde está a mão que é preciso ver. Nós não podemos ser cristãos de caldo morno. Ou somos frios, ou somos quentes. O caldo morno, depois bebés, para não queimar a boca. Nós temos que ser cristãos ou frio ou quente. Às vezes falta-nos a coragem para olharmos de frente. Temos medo de reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas fragilidades. Os grandes santos eram pessoas que não nasceram, nenhum santo que nascesse santo. Ninguém nasce santo. Foi caminhando, foi crescendo, foi aperfeiçoando. E nós hoje temos São Cirilo e São Metódio, que nasceram na Mesopotâmia, e homens de poder que se converteram, tornaram-se monges, e são dois irmãos padres da Igreja muito importantes.
muito importantes da Igreja. A seguir aos apóstolos, vê a época dos padres da Igreja, a quem nós muito devemos. Nós hoje, no mundo em que nós vivemos, podemos olhar para o Evangelho, de aproximar-nos de Jesus e sobretudo o gesto de Jesus tocar, que era um gesto arriscado naquela época, e Jesus quer-nos tocar. Nós vivemos hoje num mundo muito dividido, muito dividido. Olhai que em relação à pandemia, isto que estamos a viver, um sector diz que isto vem da natureza e estão certos em ponto final. O outro sector, ouvindo os comentários que este sector faz, ouvindo estes comentários, diz que talvez tenha aqui havido qualquer coisa humano. E uma divisão tremenda. Por exemplo, no código com esta doença que nós estamos a viver, o mundo está assim. Uns já dizem, isto vem só da natureza e ponto final. As outras, não houve. Do outro lado, nós vemos pelos comentários que há a população a mais, que a natureza não aguenta tanta gente, que esses comentários é capaz. O cristão tem que tentar passar no meio disto, passar no meio sem ser tocado. Gostaríamos era que aquela gritaria da ciência, que a ciência deixasse de estar politizada e falasse verdade. Isso é que nós gostaríamos. Mas neste momento temos é que tentar passar no meio sem nos distrairmos nem para um lado nem para o outro. Mas atentos, com o olho direito virado para um lado e o olho esquerdo virado para o outro. Nesta realidade. E aqui na América do Norte, onde nós vivemos, isto está cada vez mais evidente. Uma divisão tremenda. A todos os níveis. E o cristão tem que saber a quem se dirige. E a quem se dirige é ao Senhor que o leproso se dirigiu. É esse. Tentar passarmos. E neste momento é tentar escapar. Tentar escapar e passar. Para terminar, nós, os portugueses, construíram aqui esta igreja e construíram tantas por aí para louvar a Deus e porque amavam Portugal. Para dizer bem de Portugal. Foi. Houve razões. As razões são de amor. Amor ao projeto de Jesus Cristo e o amor à família que nós somos, de onde viemos. E o ano passado tivemos vários encontros, em 2019, a preparar encontros aqui na cidade de Kingston com os combatentes. E nada se concretizou, porque nós temos uma situação geográfica interessante. Estamos entre Toronto, muita população, e Montreal, Quebec, também com muita população. Estamos aqui no centro e temos aqui muito boas condições. E estava tudo preparado para termos aqui encontros com os combatentes. Até porque eu, como sacerdote, talvez vós não sentais, mas há muitos filhos que têm hoje a minha idade, e muita gente que já morreu, e alguns estão por aí, que estiveram na guerra do ultramar. A guerra cria traumas. E nem somos todos iguais. Como é um jovem de 20 anos ver um carro à sua frente tudo a explodir, todos os seus colegas ir pelo ar. O que é que faria na sua cabeça? E houve muitos filhos que não entenderam o sacrifício dos pais. Houve senhoras que foram heroínas, que aguentaram a família, mas vieram dramas, e que os nossos políticos não apoiaram em Portugal. Isso tem que ser dito. Depois do 25 de Abril não apoiaram esta gente, porque havia interesses exteriores, externos, que não têm a ver com a nossa identidade portuguesa, interesses de outras nações, e nós queríamos fazer aqui uma homenagem aos combatentes, e estavam marcados, mas depois veio a pandemia e não se marcou, não foi avante. Mas eu espero que até para dizer aos filhos dos portugueses que os pais foram heróis. Eram jovens de 20 anos
que saíram muitos deles das aldeias para ir para a guerra, porque amavam Portugal, e foram só porque amavam, nada mais, não tinham outros interesses. E vieram lá com mazelas, alguns mazelas físicas e outros mazelas psicológicas, mazelas de doenças do foro, daquelas doenças que não se vê, pessoas perfeitas mas que ficam a sofrer, e houve muitos filhos que não entenderam, e nós precisamos dizer que eu conheço muita gente que não entendeu o seu pai. Muitos filhos dos portugueses que não perceberam nada, filhos de imigrantes. Eu não estou a falar, e também lá em Portugal, mas sobretudo na imigração, nos anos que tenho estado, eu repito e já disse aos combatentes que houve muitos filhos que não entenderam absolutamente nada do drama dos seus pais. Muitos deles já partiram, E esta semana partiu este irmão Marcelino da Mata. O português, portanto africano, nasceu em África, penso que na Guiné, e o português mais condecorado na nossa história, mas que nos últimos anos foi muito maltratado, muito maltratado. E até esta semana, como é que há gente infiltrada dentro do governo, que não há outra palavra para explicar isto, que tem a coragem de dizer, ofende-nos a nós. Ofende-nos ao ver os nossos combatentes, ofende-nos os filhos que sofreram na sua infância, que não percebiam porque é que o pai não dormia, porque o pai de noite acordava aos gritos, não entendiam. E isto passava-se em algumas famílias, isto passou-se aqui na imigração. E como é que há políticos agora que não fizeram nada de nada, não têm experiência nenhuma a julgar um homem que foi, de uma só vez, foi libertar, com outros africanos, foi libertar soldados, correu todos os riscos, estavam prisioneiros lá em África, e esses homens, não sei quantos foram, que ele foi de noite libertá-los. Mas sobretudo para nós que vivemos aqui e sabemos que muitos dos nossos ex-combatentes nem sequer, a seguir ao 25 de Abril, nem passaram para Portugal. Muitos deles foram para a África do Sul, e da África do Sul tentaram vir para a América e para o Canadá. E não houve ninguém que explicasse porque é que houve muitas famílias, os pais de noite acordavam aos gritos, e os filhos, crianças, e ninguém se explicou, e ninguém se interessou por isso. E muitos daqueles certamente que me estão a ouvir sabem que isto é verdade. Já muitos homens eu vi com as lágrimas nos olhos a dizer que o único pesadelo que tinham era do sofrimento que fizeram à sua família. Não tinham culpa. Estavam de noite com os medos, com os terrores, com os traumas de guerra. E esta semana este nosso irmão partiu, e é como uma bufetada. É como bufetadas que a gente às vezes ouve as pessoas a falar de dramas de gente que amou. Este Marcelino africano era um português de alma o tempo inteiro, e amou Portugal, amou a nossa identidade, entregou-se de corpo e alma. Como é que há gente agora na nossa época vendidos a teorias, não sabe bem de onde é que vêm, interesses internacionais, que sacrificam todos os valores de um povo? E é isto que a alma não podemos calar, e temos que dizer aos combatentes que da nossa parte são bem-vindos para celebrar e para agradecermos, porque nós somos aquilo que nos vamos construindo. E os heróis, às vezes, há períodos da história que são terríveis. São terríveis. Neste momento não há heróis.
Nós não vemos heróis em lado nenhum. Os heróis são aqueles que mais asneiras fazem. É o tempo que nós vivemos. Então que o Senhor nos ajude e que saibamos aproximar-nos dos outros e, sobretudo, nos interroguemos no íntimo do nosso coração todos os aspectos em que precisamos nos libertar, seja eles sociais, familiares, pessoais, quais são os aspectos da nossa vida que precisamos nos libertar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, poderoso Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, Santa, Católica e Apostólica. Professo sobre o batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos, oremos pela humanidade inteira, cheia de angústias e tristezas, e elevemos ao Pai Celeste a nossa voz suplicando, dizendo: escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelo nosso Bispo, seus presbíteros e diáconos, pelos acólitos, leitores e catequistas, e pelos que exerçam algum ministério social, oramos ao Senhor. Escutai, Senhor, a vossa. Pelos missionários enviados e a outros povos, pelas ordens e congregações religiosas e pelos movimentos cristãos de apostólico, oramos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos povos e nações do mundo inteiro, pela cidade, a vila ou a aldeia em que vivemos, e por todos os seus habitantes sem trabalho, oramos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelas famílias de toda a terra, pelos jovens, suas esperanças e projetos, e por todas as crianças amadas ou maltratadas, oramos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelas viúvas e pelos órfãos, pelos que sofrem alguma doença incurável, e por todos os rejeitados deste mundo, oramos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Deus omnipotente e cheio de misericórdia, que em vosso Filho percorreste os caminhos dos homens e libertaste dos seus males as multidões, ouvi a súplica da vossa Igreja e socorrei-nos sem demora, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, suas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem e da Santa Igreja. Oremos. Concedei, Senhor, que estes dons sagrados nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancemos a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vem, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo, Maico Maal, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia. Todos aqueles que adormeceram na esperança da ressurreição, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de entrar em nenhum lugar, mas dizeis a palavra e serei salvo.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o pão do céu, concedei-nos a graça de buscarmos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Este fim de semana teria sido o fim de semana de Carnaval e hoje também Valentine's Day, São Valentim, Dia dos Namorados, portanto das famílias, lembramos a todos. E na próxima quarta-feira, dia de quarta-feira de cinzas, iniciamos a Quaresma. Convidamos a todos para rezarem um pouco mais. Nós transmitimos todos os dias o terço. Temos convidado os grupos de romeiros, porque não pode haver este ano romarias, para rezarem connosco e fazermos aquilo que a Igreja nos recomenda, sobretudo com o sentido espiritual, e que não caiamos no desleixo nem no desânimo. Portanto, aproveitemos também esta Quaresma para caminhar e para crescer. O Sr. Padre Leo Berne, na missa das 9h30, vai estar no confessionário. Agora temos um confessionário, quem souber confessar-se em inglês, e também na quarta-feira às 6h também estará, e depois todos os domingos, e eu também durante a semana estarei, porque não podemos mandar vir sacerdotes, como era a nossa tradição, mas nós precisamos nos encontrar com Deus, precisamos nos encontrar com Jesus Cristo. E, o confessionário foi feito ali, não sei se está bem, se está mal, está ali para dizer-nos só, quando nós nos sentirmos chamados, vamos. Se não nos sentirmos chamados, deixemos-nos estar. Não, essa coisa de obrigar, não sei o quê, que é uma coisa muito grave do mundo em que nós vivemos hoje, mas está ali para dizer que há um sacramento do perdão. É sobretudo para isso que foi feito, para nos ir chamando a atenção que há o sacramento do perdão. Desejo a todos boa noite e deem paz e que o Senhor vos acompanhe.